E aqui estamos palpites de segunda, dia 27/1. Liga Saudita. Damak contra Al Ittihad. O Damak é o 10º e o Al Ittihad o 2º. Nos últimos 5 jogos o Damak venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols em 9 de 10 partidas. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Al Ittihad venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Essas equipes se enfrentaram ano passado e foi 4-1 para o Al Ittihad. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Al Qadisiyah contra Al Hilal. O Al Qadisiyah é o 3º e o Al Hilal o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Al Qadisiyah venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Al Hilal venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Espanhol, Alavés contra Celta de Vigo. O Alavés é o 17º e o Celta o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Alavés venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Celta venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10 partidas. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 2-1 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Championship, Burnley contra Leeds. O Burnley é o 3º e o Leeds o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Burnley venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e empatou 4. Ambas marcam não em 7 de 10 partidas. Nos últimos 5 jogos, o Leeds venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 1-0 para o Burnley. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Italiano, Venezia e Verona. O Venezia é o 18º e o Verona o 19º. Nos últimos 5 jogos, o Venezia venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Verona venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Sofreu o primeiro gol em 8 de 10 partidas. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Venezia. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Genoa e Monza. O Genoa é o 12º e o Monza o 20º. Nos últimos 5 jogos, o Genoa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Monza venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram no ano passado 2 vezes. Uma vitória para cada lado, 3-2 e 1-0. Palpite, casa gol. Campeonato Espanhol, 2ª Divisão, Cádiz e Mirandes. O Cádiz é o 17º e o Mirandes o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Cádiz venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Mirandes venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Holandês, 2ª Divisão. Den Bosch contra Jong Utrecht. O Den é o 6º e o Utrecht o 19º. Nos últimos 5 jogos, o Den venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols na partida em 8 de 10 jogos.
Nos últimos 5 jogos, o Utrecht venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do DEM, 2-0 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Yong PSV contra Venlo. O PSV é o 18º e o Venlo o 17º. Nos últimos 5 jogos, o PSV venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Venlo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 3-2 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Português, AVS contra Gil Vicente. O AVS é o 17º e o Gil Vicente o 9º. Nos últimos 5 jogos, o AVS empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Gil Vicente venceu 2 e empatou 3. Como visitante, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 4-2 para o Gil. Palpite, fora vence, empate e anula, ou dupla chance, fora vence, empate. Campeonato Português, segunda divisão, Tourense contra Benfica B. O Tourense é o 4º e o Benfica B o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Tourense venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Benfica venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Essas equipes se enfrentaram no ano passado com uma vitória para cada lado, 2-0 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Turco, Kazimpasa contra Hatayspor. O Kazimpasa é o 12º e o Hatayspor o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Kazimpasa empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 2 ou mais gols nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Hatayspor empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Kazimpasa e um empate, 3-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Cearense, Fortaleza contra Cariri. Palpite, Casa vence. Campeonato Argentino, Banfield contra Nils. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem o vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.